Olá, hoje a gente vai mergulhar em três palavrinhas que são verdadeiros camaleões da língua portuguesa. Que, se e como. Sabe, elas vivem mudando de função, de sentido e podem dar um nó na cabeça de qualquer um. Mas calma, que a gente está aqui justamente para desvendar esses mistérios. Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz, não é? Como é que uma coisinha tão pequena como um que ou um se pode ter tantos papéis diferentes numa frase? Se alguém já se sentiu meio perdido com isso, pode ter certeza de que não está sozinho. É um desafio clássico do português. E olha só isso aqui. Só o que pode ter no mínimo umas 10 classificações. É uma lista que assusta, né? Dá um certo pânico. Mas respira fundo, a gente não precisa decorar tudo isso de uma vez, de jeito nenhum. A ótima notícia é que não vamos nos afogar nessa lista. O nosso objetivo aqui é ser inteligente, é focar naquilo que mais aparece, o que realmente importa, sabe? Especialmente em provas e concursos. Vamos direto ao ponto, para aquele conhecimento que faz toda a diferença na hora do vamos ver. Certo, então vamos começar a decifrar o quê. De todas aquelas funções, existem duas que, olha, precisam estar no sangue, como se diz. São as campeãs absolutas de cobrança em qualquer avaliação. E aqui estão as estrelas: pronome relativo e conjunção integrante. A diferença básica entre elas é simples, ó. O pronome relativo, ele olha para trás, ele retoma alguma coisa que já foi dita. Já a conjunção integrante, ela olha para frente, ela inicia uma oração inteira que funciona como uma coisa só, como um substantivo. E o melhor de tudo, tem truque para identificar cada uma delas. E aqui vai a primeira dica de ouro, o famoso bizu para o pronome relativo. O truque é muito simples. Tente trocar o que por o qual ou a qual, os quais, as quais, enfim. Se a frase continuar fazendo sentido, bingo, é um pronome relativo. Não tem erro. E para ilustrar isso, olha que coisa linda. Nesse verso do Drummond, cada que está se referindo à pessoa que veio antes. Pensa comigo. Teresa, a qual amava Raimundo. Raimundo, o qual amava Maria. A substituição funciona que é uma beleza, mostrando essa corrente de pronomes relativos em ação. É a gramática de mãos dadas com a poesia. Agora vamos para a segunda dica de ouro. Para achar a conjunção integrante, o macete é outro. A gente não troca só o que, a gente troca o bloco inteiro que começa com ele. Se der para substituir toda essa oração pela palavrinha mágica, isso, então esse que é uma conjunção integrante. Vamos ver um exemplo bem claro. Na frase "o que importa é que ela me ama", a gente pode pegar todo esse segundo pedaço, que ela me ama, e trocar por isso. Como fica? O que importa é isso. A frase continua perfeita, como sentido completo. Isso prova que temos uma conjunção integrante ali. Simples, né? Muito bem, depois de dominar o que, vamos para o nosso segundo camaleão, o se. Assim como o que, ele também tem um monte de funções, mas a gente vai focar nas três classificações que são cruciais, aquelas que realmente precisamos dominar. Bom, as duas funções que mais confundem a cabeça de todo mundo são essas aí: partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. A tabela ajuda a gente a ver a diferença. A partícula apassivadora, ela anda com verbos que pedem um complemento direto, sem preposição, e a frase tem um sujeito ali que sofre a ação. Já o índice de indeterminação aparece com outros verbos e o sujeito, como o nome já entrega, é indeterminado, genérico. E claro que tem um bizu para a partícula passivadora. É a prova da voz passiva. Tente reescrever a frase usando o verbo ser mais o particípio. Por exemplo, jabuticaba se chupa no pé, vira jabuticaba é chupada no pé. Deu para fazer essa transformação? Então o se é uma partícula passivadora, é a prova definitiva. A terceira função do se que a gente precisa saber é bem mais direta, bem mais tranquila. É quando ele funciona como conjunção condicional. Ou seja, ele está ali para introduzir uma condição, uma hipótese. A dica é moleza. Se der para trocar por caso, é isso. Como no exemplo, caso haja entre as nações algum acordo. Fechou. Chegamos ao nosso último desafio, o como. Para entender essa palavra, a gente tem que se perguntar: qual é a ideia que ela está trazendo para a frase? É uma causa, uma comparação ou uma conformidade? Vamos dar uma olhada em cada uma dessas faces. Primeiro, o como causal. Ele funciona exatamente como um porquê. E uma pista muito boa é que ele geralmente aparece no comecinho da frase. No exemplo, como estivesse recuperado, ou seja, porque estava recuperado, ele decidiu fazer a cerimônia. É uma relação clara de causa e consequência. Em seguida, vem o como comparativo.
Esse talvez seja o uso mais fácil de reconhecer, o mais intuitivo. Ele simplesmente estabelece uma comparação entre duas coisas, duas pessoas, duas ideias. Na frase, ninguém o conhece tão bem como eu, a gente está comparando o conhecimento dos outros com o meu. Clássico. E por último temos o como conformativo. Ele indica que uma ação está em conformidade, ou seja, de acordo com alguma regra, com algum padrão. A dica aqui é tentar substituir por conforme. Devemos fazer conforme manda a nossa consciência. A troca sua perfeita, né? Então é isso, valor conformativo. Ufa! Passamos pelos 3. Agora, para ter certeza de que tudo isso ficou bem guardado, vamos fazer um resumo final, com o essencial do essencial. Aquilo que a gente precisa saber para acertar as questões. Então, o mapa da mina é este aqui. Para o Q, o foco total é na dupla conjunção integrante e pronome relativo. Para o C, é o trio, partícula passivadora, índice de indeterminação e conjunção condicional. E para o como, é lembrar da causa, da comparação e da conformidade. Se a gente dominar esses pontos, a grande maioria das questões sobre esse assunto se torna muito mais tranquila. E é isso, os camaleões da língua portuguesa, agora um pouco menos misteriosos. Com essas dicas e focando no que realmente cai, a tarefa de interpretar essas palavras fica bem mais clara, não fica? A questão que fica é que, com essas ferramentas em mãos, a gente está muito mais preparado para desvendar qualquer texto que aparecer pela frente.